E sabadão por aqui, estamos iniciando o nosso sábado, claro, né, com muita alegria. E vou dizer para você, com muitas informações, a nossa saúde principalmente. Um sábado delicioso está iniciando agora, junto com vocês. O programa em dia está apenas começando. E claro que com ele vem chegando, Bom Dia Saúde. Gente, nós vamos trazer um tema hoje super importante para você aí de casa, né? Sobre perdas e luto. Quem nunca passou por isso, né? Estou aqui com a doutora Luciana Forte, sempre uma honra te receber, trazendo assuntos tão importantes para a nossa saúde mental, para o nosso dia a dia, né, doutora? Tudo É bem? um prazer enorme, tudo bem, e assim, realmente é um prazer enorme estar aqui com vocês e é um tema muito importante, porque é a única certeza que a gente tem na vida, né. É, que a gente vai partir dessa para melhor, né? É, e esperamos que É, seja amém. melhor. Doutora Luciana, por que falar assim sobre o luto ainda é tão difícil? Porque, existe a ideia de que a felicidade tem que estar com a gente. Nós ainda somos muito preconceituosos com tristeza, com dor, nós não queremos demonstrar fraqueza. E também somos muito intolerantes com a fraqueza alheia. Tá. Assim, dentro dessa fraqueza que a gente, vê, né, o que é de fato, né, o luto, né? Como podemos explicar, por exemplo, de uma forma simples isso? O luto é sentir uma dor de uma perda de quem a gente ama muito, ou que alguém que foi importante para nós, mas que a gente agora vai ter que aprender a viver sem. Não é que a gente vai esquecer, a gente precisa aprender a viver sem. Tá. Assim, por exemplo, nós sabemos que quando a gente perde alguém, né, é um processo, né, dentro dessa questão tanto do luto quanto sobre as perdas, né. Quais são os sentimentos mais comuns e esperados durante esse processo, doutora Luciana, você pelo seu conhecimento? Flávia, os sentimentos são inúmeros. E cabe muitos sentimentos dentro do luto. Cabe dor, cabe tristeza, cabe raiva, Ausência. revolta, saudade, irritabilidade, culpa, cabe tudo dentro do luto. A gente passa por várias etapas e sente muita coisa misturado. E existe tempo, né, para esse luto acabar, doutora Luciana? Não, não existe Depende tempo. de cada pessoa, né? Depende muito de cada pessoa. Cada pessoa tem sua forma de sentir. Tem o tempo, pode durar meses, pode durar anos, e está tudo bem. O importante é que a pessoa consiga dar um novo significado para esse vazio. E porque deve existir aquele luto que é, vamos dizer, um luto mais saudável e aquele luto mais complicado. É, o luto de uma maneira geral, ele é difícil. Total, Ele sim. é difícil e legítimo, mas não é uma questão de tempo, não é uma questão de tentar dimensionar o tempo do sofrimento, mas o luto em si, ele geralmente tem uma progressão à medida que a pessoa vai voltando a fazer atividades básicas, vai Ao começando trabalho, ao dia a a dia dela, né. tocar Sim, a vida. E às vezes, as pessoas não conseguem superar isso, não conseguem passar para essa nova fase, independente do tempo que demore. Existe um tempo razoável, mas minimamente começar a dar sinais de superar. Então, aí sim merece passa a ser um pouco mais complicado o processo e precisa de um olhar mais atento. e doutora Luciana, como que a gente pode ajudar até mesmo, ou você aí de casa que esteja passando por essa situação, ou alguém, nesse processo de luto, como que a gente pode ajudar essa pessoa? Tem várias dicas. Uma delas é: evitem frases pré-prontas, aquela "fica bem", ele está no lugar melhor", "você vai Isso não deve superar". falar. Não deve falar,
não deve E é o que a falar. gente mais fala, A né? gente mais fala. Não Eu é? também falei muito isso. Mas às vezes até quando a pessoa estava sofrendo muito, aí a gente vem e fala: "Ah, mas agora ele parou de sofrer". Gente, Isso. mas o luto não é sobre quem partiu, o luto é É pelo quem vazio ficou. que a pessoa que deixou. E essas frases, para quem escuta, pode soar como: "Essa pessoa não está entendendo a minha dor. Será que sou eu que estou exagerando? Será que sou eu que não consigo ver como todo mundo vê?", Sim, sabe. Quando na verdade não é assim. Cada um sente de um jeito, cada um o tempo, sofre né, um ali. tempo. O importante é uma escutativa, uma escutar, dar espaço, dar colo, sabe, validar a dor. Não é fazer com que a pessoa o lugar de coitada é teu. Não, não é isso. É validar a dor, saber ouvir, saber entender o quanto aquilo é difícil para a pessoa. E esse processo da escuta, tem pessoas que precisam de mais tempo para repetir várias vezes sobre aquilo, pra com isso vai ressignificando. E nessa questão a psicoterapia ajuda bastante? Bastante, porque ela faz essa escuta Sim, de forma sistemática, de forma, com quem entende de saúde mental. perfeito. Então ela vai saber direcionar, organizar os pensamentos, saber, Dá o principal suporte nesse momento. exato, não só dar o principal suporte, que é muito importante, mas também começar a ajudar aquela pessoa a tentar ir para o passo seguinte, sem forçar, sem cobrar, sem atrapalhar o processo. Por exemplo, hoje, né, doutora Luciana, que mensagem que você, por exemplo, deixaria para quem está vivendo uma perda? Nós próximo agora de festas finais de ano, acaba acho que tendo um peso maior, né? As datas, elas são marcantes e a gente tem que tentar fugir delas. Não, claro, ninguém consegue fugir de datas como Natal, eh, Dia das Mães, Dia dos Pais, mas a gente tem que tentar entender que era o dia do aniversário dele, o dia da morte da pessoa, não, tentar entender que a tua dor é legítima, dói muito. Nós não temos, é um mistério a vida pós-morte, se existe, se não existe. Então é muito angustiante, é muito doloroso e é muito difícil tocar a vida sem a pessoa que a gente ama, É que a gente mesmo. perdeu. Quanto mais sem saber se um dia vai reencontrar. Mas, você pode e você precisa entender que você tem todo o suporte, todo o apoio e que as coisas vão ficar bem. Vai passar uma hora. Não é que ninguém quer que você esqueça a pessoa, a gente só quer que você ressignifique isso e consiga viver mais feliz. Olha, então eu aconselho a vocês, se estiverem passando por alguma situação dessa, procure a doutora Luciana, de repente uma boa conversa, ela pode auxiliar vocês nesse momento, né, tão tão nosso, né. Tão difícil para todos. Sim. Doutora Luciana, muito obrigada por trazer um conteúdo tão legal. Agora, principalmente, igual você falou, nas datas comemorativas, que a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, acabam sentindo mais ainda, Sim, né? muito Muito obrigada pela obrigada, doutora. oportunidade. Até a próxima. E hoje o nosso papo de consultório aqui no Bom Dia Saúde está aqui no consultório da doutora Maria Roberta Bali, nossa colunista aí. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Flá? Hoje ela veio até mim Pois pra é. gente falar um pouquinho, continuar falando dos nossos assuntos tão importantes, né? Verdade. Inclusive, hoje eu estou aqui para levar essa informação a você, mulher. Isso mesmo. Parece que tem mudado aí até mesmo os exames ginecológicos. Antigamente o Papa Nicolau, 100% aí ok, as mulheres já conhecem um pouco até mesmo desse exame ginecológico e a importância dele. E agora mudou a questão até mesmo do rastreamento do HPV, onde nós vamos evitar aí o câncer do colo do útero
E o que você poderia falar dessa mudança? Parece que não vai precisar mais do Papa Nicolau, é isso mesmo? Gente, então, o Papa Nicolau, que era o exame que a gente sempre ouviu falar, né? Que é o preventivo, famoso Sim. preventivo das mulheres, anualmente, ele não vai mais ser considerado o exame de rastreamento para o câncer de colo de útero. Mas isso não significa que você não vai ter que ir no ginecologista, né, anualmente. O que mudou é que a gente vai detectar agora a presença do HPV. Então, o Papa Nicolau era aquele exame que a gente analisava na lâmina para ver alterações das células. Então, para ver se o HPV estava causando lesão ou não. Tá. Ele não detectava a presença do HPV. Agora, a gente vai apenas buscar a presença do vírus, porque é um exame muito melhor. A gente consegue ter se o vírus está presente, significa que ele pode estar causando lesão. Então, a gente vai buscar a presença do vírus de alto risco. E aí, se tiver positivo, a gente manda a paciente para fazer outro exame. Se tiver negativo, a paciente pode ficar 5 anos sem coletar o exame. Uau. E coletar o exame apenas Após os 5 anos depois. Tá. O que era diferente, né? O Papa Nicolau a gente tinha que coletar 6 anualmente. em 6, geralmente. Anualmente, daí se tivesse 2 exames negativos, a paciente podia ficar 3 anos. Agora ela pode ficar 5 anos. Uau. Então, na Europa já é assim, nos Estados Unidos já é assim. E agora no Brasil. Começou no Brasil. E como que a gente pode fazer e realizar essa coleta, doutora? Bom, isso é uma nova mudança, né? Antigamente, o Papa Nicolau ele era aqui analisado na lâmina. Agora a gente consegue fazer a análise de vários bichinhos juntos aqui no líquido. E eu trouxe até aqui para mostrar, a coleta pode ser feita tanto pelo profissional de saúde, médico, ginecologista, enfermeira e até a própria paciente pode fazer a autocoleta. Então ela pega a própria escovinha, introduz na vagina até mais ou menos da metade, roda bastante a escovinha e mistura aqui no líquido e entrega. Então isso facilitou muito. Sim. Porque se tiver o HPV presente ali na vagina da paciente, a gente consegue detectar e aí ficou muito mais fácil. E se tiver alterado, o que essa paciente deve fazer? Bom, então a gente vai ver se vai ter o HPV presente ou não. Então tem HPV de alto risco presente? Ok, ela vai precisar fazer um exame complementar que a gente chama de colposcopia, que é pra gente avaliar com um microscópio específico o colo do útero da paciente e ver se tem alguma lesão. Se tiver lesão, faz uma biópsia. Se não tiver, a paciente volta para o rastreamento anual e depois a cada 5 anos. Então, basicamente, HPV positivo vai fazer a colposcopia, HPV negativo, a paciente vai repetir só em 5 anos. Perfeito. Inclusive, vocês aí de casa vão conferir como que funciona a colposcopia, que a doutora Maria Roberta vai mostrar para vocês aí nas imagens. Bom, Flá, vou falar um pouquinho aqui como funciona a colposcopia, né? Até para vocês aí de casa saberem como que funciona esse exame. Então, a paciente fica aqui posicionada, né, na posição ginecológica, e a gente coloca esse aparelho aqui, que é o colposcópio. Ele nada mais é do que um microscópio, que a gente olha o colo uterino com bem mais próximo, né? E aí a gente passa 2 corantes, basicamente, no colo do útero, e a gente consegue avaliar se tem lesão ou não pelo vírus do HPV. Se tem lesão, a gente já faz a biópsia rapidinho. Se não tiver lesão, a paciente volta a fazer o rastreamento normal. Então, basicamente, esse daqui é um instrumento muito importante para nós, ginecologistas. E me fala, a colposcopia, ela tem que ser feita também todas as vezes que ela vir a uma consulta ginecológica ou não é necessário, doutora? Não é necessário. A colposcopia é um exame mais invasivo e um pouco mais desagradável para o paciente, né? A gente coloca uns corantes no colo, dá uma ardência, desconforto. Se tiver que fazer biópsia, o paciente sente dor. Então, a gente só faz se tiver alterado. Antigamente, se tivesse o Papa Nicolau alterado e agora, se tiver o HPV presente. Mas assim, em muitos consultórios a gente às vezes vai continuar coletando, fazendo essa dupla coleta de Papa com HPV, como é feito. Sim. Mas no SUS
a gente vai Vai ser- coletar só o HPV, que ficou muito mais fácil. Ele é um exame muito mais específico e mais sensível também. E acaba até mesmo evitando aí complicações futuras. E lembrando a você de casa que tem vacinação, hein? Exatamente, gente. Mas assim, quem vacinou tem que coletar Também. exatamente igual. Mas não deixem de se vacinar, porque é o único jeito que a gente tem de evitar aí um câncer, uma lesão. Para HPV tem a vacina disponível na rede pública, então não tem por que você não se vacinar. É isso mesmo, gente. A partir de qual idade que pode vacinar? A gente começa a vacinação a partir dos 9 anos, de meninos e meninas. Então bora, assim, né? as crianças têm que estar vacinadas já. É isso aí. E esse foi meu papo de consultório aqui no Bom Dia Saúde de hoje com a doutora Maria Roberta Mari. E chegou aquele momento do papo de consultório que eu mais gosto. Eu estava aqui nos bastidores com a doutora Larissa e falei que é aquele meu momento, né? Com certeza. Aquela consulta free. E hoje eu estou com ela, a doutora Larissa Gianotti, ginecologista, obstetra. E nós vamos falar de um assunto hoje que super acomete muitas das mulheres, que é, na verdade, o câncer de colo de útero e o exame Papa Nicolau. Tudo bem, doutora Larissa? Tudo bem, e você, Flávia? Tudo ótimo, prazer estar aqui hoje. Prazer é meu. E eu quero saber um pouquinho desse assunto. Primeiramente, o que é, na verdade, o câncer, né, de colo de útero e como ele é causado, doutora Larissa? Certo. O câncer de colo de útero, ele é um câncer que acomete a parte inferior do nosso útero, né? Então, nós temos o corpo uterino e tem uma partezinha que chama colo, que é a partezinha final ali. Nós temos o desenvolvimento de células anormais naquela região, seja células escamosas ou glandulares. Nós temos 2 tipos mais importantes e elas são causadas principalmente pelo vírus HPV, que é o papiloma vírus humano. E na verdade hoje, né, o que o exame Papa Nicolau, ele ajuda nas questões principalmente da prevenção do câncer de colo de útero? O Papa Nicolau, ele é um exame que veio para diagnosticar células pré-cancerígenas. Então, são células que elas começam a se modificar e que elas podem se tornar um câncer. Quais são os primeiros sintomas que a pessoa entende dentro, né, da decorrência aí do câncer do colo de útero? O câncer, muitas vezes, ele é silencioso, mas quando a paciente começa a manifestar sintomas, ela vem com aquela queixa de um sangramento fora do período da menstruação, uma dor durante o ato sexual ou uma dor lombar, coisas desse tipo. E me fala uma coisa, doutora Larissa, quando a gente, por exemplo, passa por essa questão, fez o exame, diagnosticou que está com câncer, quais são as chances de reverter o tratamento? Por exemplo, se ela fizer a descoberta logo no início, tem como reverter. Sim, a chance de cura é super alta quando ela é realizada, Ótimo. né, o tratamento é feito bem no início. Quais são os principais fatores hoje de risco ao desenvolver esses tumores ginecológicos e como pode reduzir esses riscos em nós mulheres? Falando no câncer de colo de útero, a principal causa é o HPV. Então, como que a gente protege disso? Usando preservativo durante as relações, Perfeito. não ter múltiplos parceiros sexuais. E hoje nós temos também a vacina, que ela diminui a chance da gente ter esse câncer, porque ela protege dos tipos de HPV mais oncogênicos, que principalmente é o 18 e o 16. Então, a paciente, né, a menina que já se vacina desde a sua infância, ela está mais protegida para esse câncer. Quais são as consequências, por exemplo, a longo prazo do tratamento de tumores ginecológicos e como que a gente pode lidar com elas? Então, do tratamento, né, do câncer de colo de útero, o que a gente pode ter? Quando a gente tem um sucesso desse câncer, a gente tem a cura. Legal. E isso pode também estar envolvido depois a questão da fertilidade da mulher, isso pode trazer consequências no período gestacional, dependendo do tipo de abordagem. Tem a parte íntima dela, que ela pode ser prejudicada por função sexual. Então, depende muito do caso. Dos casos, exato. né? Quando é caso de câncer de colo de útero, essas consequências são menores, mas se for para acontecer alguma coisa, é para ser nesse período mais gestacional, algo mais sexual. Agora, o mito verdade. Miomas podem virar câncer? Não.
Pra falar que não, pode, mas é muito, Você já muito deve ter raro. ai, eu tô com Sim, mioma, né? Não, mas é algo muito difícil, né? Mioma se tornar um câncer. Ele pode, sim, sofrer um processo de malignização, mas as chances são muito baixas. Tá. Então, não é algo que a gente fique preocupado em que isso é um potencial causador de câncer, diferente, né, dessas alterações Dessas celulares alterações. do câncer de colo de útero. E esse foi meu papo de consultório hoje, com essa maravilhosa doutora Larissa Gianotti, aqui na região de Limeira, referência aí em ginecologia e obstetricia. Se você tiver alguma outra dúvida e gostaria de ter acesso aos conteúdos da doutora Larissa, como te achar nas redes sociais? Doutora Larissa Gianotti, estou no Instagram para acolher todas. Então, bora de Bom Dia Saúde de hoje. Hoje o nosso papo de consultório está aqui em Vinhedo com o Dr. Thomas Yasuda. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Flávia? Prazer estar aqui hoje. O prazer é meu, bem-vinda. Obrigada, e vamos levar muitos conteúdos aí para a nossa população. E hoje vamos falar de um tema que não é muito falado, mas olha, que acomete, eu acredito que mais mulheres, mas o Dr. Thomas pode falar pra gente, o aneurisma cerebral. Por que, primeiramente, antes de a gente entrar nesse assunto das mulheres, o que é, na verdade, o aneurisma? O aneurisma cerebral é uma área frágil do vaso, que existe uma dilatação, falando de uma forma popular, como se fosse uma bexiguinha, né, saindo do vaso, e essa bexiga tem uma parede mais fina, mais delicada, e ela pode eventualmente se romper. Isso pode causar um sangramento no cérebro, em volta do cérebro ou até dentro dele, e isso é gravíssimo, né? Tá. Então, a importância disso é a gente conseguir detectar em algumas situações quando é esse aneurisma e tratar rapidamente e, quando possível, em alguns casos, até tratar antes de romper. E quais são, por exemplo, os sintomas mais comuns e como que a gente consegue, Dr. Thomas, identificá-los? Aí que tá. O aneurisma, quando rompe, é a forma que a maioria das pessoas descobre que tem aneurisma. Esse que é o grande problema. E quando ele rompe, é a pior dor de cabeça da vida. O aneurisma é uma dor que ela vai de 0 a 100 em menos de um minuto. Né? Ou frações de segundos, Ou né, frações de doutor? segundo, sim. E os aneurismas que a gente encontra ao acaso, geralmente é o paciente que tem uma dor de cabeça por uma enxaqueca, alguma outra coisa, faz uma ressonância, uma angiorressonância ou angiotomo, por uma outra situação, que não geralmente o aneurisma, não se sabe, e acaba vindo por surpresa, aparece um aneurisma, né? E como que é feita essa questão, por exemplo, dos tratamentos? Tá. Geralmente o pessoal de casa deve estar perguntando aí, é fatal? A pessoa já imagina, né? Que sim. pode, é claro que pode vir a óbito, mas existe tratamentos, né? Sim, com certeza. Então, uma vez que o tratamento o aneurisma roto tem que ser rapidamente tratado, ou por uma embolização, ou por uma cirurgia aberta e uma clipagem, que a gente chama. O que é embolização? Como se fosse um cateterismo que o pessoal faz para colocar um stent, um infarto, é o mesmo princípio, só que vai lá no nível do cérebro, no aneurisma, e a gente oclui esse saco aneurismático com uns coils, umas molas, como se fosse uma corda de violão toda enrolada que ela preenche esse espaço, né? Isso vai evitar que ele se rompa. Ou então uma cirurgia aberta mesmo, eles chamam de microcirurgia, vai lá e clipa, literalmente coloca um clipe no colo, no pescoço do aneurisma. E quais são, assim, os riscos, por exemplo, e complicações que poderiam ter? Tá. Então, os aneurismas rotos, eles são gravíssimos. Então, a maioria dos pacientes, 2/3 deles ou evoluem com óbito ou sequelas graves. Então, 1/3 aí tem a sorte de conseguir passar por essa fase. Então, quando chegou, precisa tratar rápido e no período de uns 21 dias existe um risco maior de uma isquemia cerebral tardia. Então, após o sangramento, após tratar esse aneurisma, o sangramento lá em volta ele causa uma irritação nos vasos e isso pode causar danos irreversíveis para o cérebro até morte encefálica. Então, precisa ser cuidado em uma UTI, é gravíssimo. Não rotos. Achou ao acaso o aneurisma. O que fazer? Isso. Calma, precisa tratar mesmo esse aneurisma? Onde que ele está localizado? Qual o tamanho? Existe uma série de fatores anatômicos do aneurisma, de hábitos do paciente, até de etnia, que a gente precisa pesar na balança e avaliar se realmente tem necessidade ou não de tratar. Se tem necessidade, qual que é a melhor forma de tratar? Não é tão simples, igual 2 mais 2 igual a 4, esse tem que tratar, esse não tem, pronto, acabou. É um pouco mais complexo, né? Perfeito.
E me fala uma coisa, doutor. Eu, como mulher, mais 40, acredito que tudo é mais em mulheres. Isso pode, por exemplo, os aneurismas, eles acometem mesmo mais em mulheres? Epidemiologicamente, existe uma discreta preponderância, sim, de aneurisma em mulheres. Sim. E por que isso tem uma lógica? É genético? O que pode se dizer, né? Como tudo que acontece mais em mulheres, sempre existe a hipótese hormonal, né? Hormonal. Então, será que tem alguma influência dos hormônios que favorece esses aneurismas ou não? Então, isso não se sabe ainda, é um pouco nebuloso, tá? E existe uma forma de prevenir? Vamos lá. Se se sabe que é aneurisma, se a pessoa sabe que tem aneurisma, e aí, o que ela pode fazer, o que está nas mãos dela para evitar que esse aneurisma se rompa? Tá. Em estudos a gente sabe que tem 2 fatores de risco modificáveis no aneurisma, ou seja, que a pessoa ela consegue mudar seus hábitos de vida, que é o cigarro e a pressão alta. A pressão alta consegue tratar com remédios, enfim, e o cigarro, parar de fumar. Então, esses 2 fatores de risco são importantíssimos em um paciente que tem aneurismas, que eles devem ser vistos com muita atenção. E, doutor Thomas, antes de finalizarmos, essa pergunta é super importante. Qual a importância, por exemplo, do diagnóstico precoce? E, claro, de um acompanhamento médico regular para os pacientes já com aneurisma? Perfeito. Então, o diagnóstico precoce vai possibilitar a gente, eventualmente, se é um aneurisma de alto risco, poder tratá-lo e evitar esse risco altíssimo que tem do aneurisma quando ele se rompe, de uma morte, um óbito ou uma sequela grave. Tá? É importante, principalmente em pacientes que têm aneurisma, orientarem os seus familiares para ver também, porque existe uma relação genética, né? Então, se tem 2 ou mais familiares de primeiro grau, é imprescindível toda a família fazer, mas já tem um familiar de primeiro grau, é muito aconselhável que se faça um exame de imagem também, investigue se tem. E olha, hoje foi meu bate-papo de consultório aqui com o Dr. Thomas Yasuda, neurovascular. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. E até a Flávia. próxima, viu? Até mais. A água é vida, né, minha amiga? E você sabe quais são os benefícios de tomarmos água todos os dias para a saúde renal? Doutora Cíntia Simões conta pra gente. E agora, doutora Cíntia Simões veio aqui diretamente da nossa casinha para a sua telinha para falarmos da importância da água para os rins. A água é vital para os rins, vital para a nossa saúde. Tudo bem, doutora Cíntia? Tudo bem, Flávia? Muito obrigada por estar aqui de novo com vocês, falando sobre esse assunto tão importante, que é água. Água é vida mesmo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E esse termo, né, que nós usamos frequentemente, água é vida. Como que a gente pode direcionar a importância da água, tanto para o nosso organismo e as funções dela, né? Para os rins, principalmente. Se eu te falar que nosso corpo é composto de 50% até 60% de água, você já consegue entender a importância dela, Sim. né? Então, alguém que pesa 70 quilos, por exemplo, tem 42 quilos de água, né? Então, assim, se ela entra na nossa composição corporal, eu vou te falar algumas funções dela, né? Então, ela auxilia desde a digestão, da absorção de nutrientes, ela entra na composição do sangue para levar esses nutrientes, levar esses hormônios, levar oxigênio para os tecidos. A água ela vai equilibrar também a nossa pressão arterial e ela também vai participar da eliminação de toxinas através da urina. E quando muitas das pessoas em casa não têm o hábito de tomar água frequentemente, que já é um erro, o que acontece com a falta da água no processo, por exemplo, de desidratação do corpo? Desidratação é uma questão muito importante, tá? Então, o nosso corpo, ele dá sinais, né? Mas qual que é o ponto? A gente já falou aqui sobre tomar água, quanto é importante. Sim. Eu vou falar sobre os sinais, o importante é que não haja esses sinais, né? O ideal seria a gente Por tomar favor. água sem que eles apareçam. São sinais já de gravidade, já é o corpo pedindo ajuda, tá? Mas vamos lá, então quando a gente tem a desidratação, o primeiro sinal que aparece é a sede, tá? É um estímulo para que a gente reponha aquele líquido que está faltando no nosso corpo. Então, veja, esperar para tomar água só quando tem sede já é ruim, porque na verdade já acendeu aquela luzinha, né? Opa! Então, você já tem que tomar água antes disso. Se mesmo com sede você não conseguir acesso à água ou continuar perdendo líquido, o próximo ponto vai ser a sensação de boca seca
olho seco, e isso vai progredindo, né? Os próximos estágios, você percebe a sua pele também, a gente chama de turgor. Quando você faz uma pinçazinha aqui e logo você solta, geralmente a pele volta ao normal, né? Se ela fica grudada, que demora mais para retornar, pode ser um sinal também de desidratação. E isso, se for agravando, realmente, veja, se falta líquido também na composição do nosso sangue. Nossas veias vão ficando murchas, nossa pressão pode cair, pode dar tontura, torpor, confusão mental. Em último caso, morte, né? Então, a desidratação é algo que pode ser potencialmente muito grave. Principalmente se você falar nos idosos, por exemplo, eles não têm o centro da sede tão bem ativado. Então, dificilmente um idoso vai pedir água. Então, prestem atenção agora, né, que tá no tempo frio, a gente já não toma muita água, mas no verão, principalmente, de oferecer água para os idosos, porque dificilmente eles vão pedir pela água, e aí quando a gente percebe que eles estão desidratados, já está realmente muito fraquinho, murchinho, com a pressão baixa, então já passou daquele primeiro estágio, né? E como que assim, a desidratação ela pode afetar os rins, doutora Cíntia? A gente precisa da água para levar todos os nossos nutrientes e levar fluxo mesmo, né, de sangue para todos os nossos órgãos, tá? O mesmo para os rins. Então, se a gente está com a pressão muito baixa, porque a gente está desidratado, não chega um fluxo de sangue adequado. E as células renais vão sentindo isso, vão sofrendo danos por isso. Tanto que a gente até pode ver a urina começa a ficar mais concentrada, não fica mais aquela corzinha clarinha, límpida, já começa a ficar mais amarelado, uma cor mais mostarda. E são pedidos já dos rins de, pelo amor de Deus, bota água pra dentro, né? E essas células, lógico que se a gente conseguir fazer isso de forma rápida, a gente vai reverter e os rins vão voltar ao funcionamento normal. Se a gente não fizer nada para reverter isso e se essa desidratação se mantiver ou piorar, essas células podem eventualmente até morrer, né? Então a gente perde o funcionamento renal de forma crônica, né, a longo prazo, por conta disso. Mas é lógico que são situações extremas e que durem muito tempo, né? Mas é muito importante, então, acho que tem um sinal tão claro de desidratação, que é o aspecto da nossa urina, né? Opa, viu lá que o xixi tá bem amarelo. Exato, já vamos colocar mais água para dentro, certo? E no verão é mais comum? É mais comum, porque o nosso estado de hidratação, ele depende do balanço do que entra de água com o que sai de água. Perfeito. E no verão a gente perde por outras vias, a gente perde muito pelo suor, por exemplo, que no inverno nem tanto. É verdade. No verão a gente comentou um pouquinho sobre o uso de diuréticos para emagrecer, então muitas pessoas às vezes acabam usando diuréticos, aumentando a quantidade de urina, aumentando a quantidade de suor numa academia e não repõe esse líquido, né? Então sim, no verão a desidratação é muito mais comum. Tem gente que trabalha exposto ao sol, por exemplo, vendedor ambulante, então a gente tem que estar mais esperto com os esportes praticados também no calor, porque a gente perde muito mais líquido, então a gente tem que repor mais do que habitualmente, né? E a questão, né, da desidratação é a falta de água. E pode acontecer, por exemplo, o excesso de água, né, de nós tomarmos muita água, e pode acontecer alguma coisa? Pode. Quando a gente fala que a água é vida, a água também acaba sendo um remédio no sentido de ter as doses corretas, tá? Então, bom, a gente tem alguns perfis de pessoas que não podem tomar tanta água, porque elas já têm alguma doença que predispõe ao inchaço. Vamos supor, as pessoas têm algum problema cardiológico, insuficiência cardíaca, o coração é mais fraco, então ela já tende a ser constantemente inchada, né? Ou pessoas que têm problema de fígado também já são naturalmente mais inchadinhas. Então essas pessoas não podem tomar tanto líquido, porque senão o inchaço vai piorar. E o outro ponto que você falou do excesso de água, como eu falei, como ela entra na composição do nosso sangue, o nosso sangue é como se fosse uma sopa. A gente tem vários temperinhos lá, a gente tem os sais minerais, o sódio, o potássio, tudo está diluído ali nessa sopa que é o nosso sangue. Se a gente começa a acrescentar água, essa sopa começa a ficar muito diluída, né? Então a concentração de todos esses sais minerais cai. Então excesso de água, se não dá tempo do seu rim mandar embora, começa a se acumular e cai a concentração desses sais. Então, por exemplo, pode levar a uma baixa de sódio no sangue, sódio baixo no sangue. Sódio baixo no sangue pode dar sintomas como torpor, até eventualmente crise convulsiva, coma, né? Nossa! Mas é lógico que para chegar a um estágio desse, precisaria consumir quantidades exorbitantes de água que o rim não consegue mandar embora, tipo 15 litros, sabe? Nossa, uma coisa, 20 litros. Muito. Então, dificilmente chega a isso, mas sim, pode haver o que a gente chama de intoxicação por água,
existe, mas não é o mais comum, tá? O mais comum é a desidratação. E então, qual seria a quantidade ideal para o nosso dia a dia? Porque geralmente a gente ouve 2 litros de água por dia. É fato isso? É mito, verdade? 2 litros é um valor adequado, mas veja, é uma média, tá? Geralmente a gente vai pelo peso, né? Porque pessoas maiores vão precisar de um pouco mais de água pela composição corporal mesmo. A gente faz uma conta de 35 ml por quilo, tá? Então alguém que pesa 70 quilos vai ter que tomar 2,4, 2 litros e meio. Para pessoas que fazem atividade física, para mulheres que têm infecção de urina de repetição, ou para quem tem pedra nos rins, essa quantidade fala para aumentar um pouquinho, porque é interessante a gente deixar essa urina mais diluída, né? Então 2,5 a 3 litros, aí já seria suficiente. Perfeito! Então, bora tomar água. Já pega a sua garrafinha de água, já aproveita, dá aquele gole gostoso, porque a água é tão bom, né? Geladinha. Com certeza. Eu amo água com limão também. Isso é interessante, porque você consegue deixar ela mais palatável. Tem gente que fala, eu não consigo tomar água, não gosto de água, né? Então, assim... E hoje às a vezes, gente tem essas águas saborizadas, né? Sim, acho que tudo ajuda, né? Você pode saborizar, pode pôr um limãozinho, pode pôr um hortelã, enfim. Só não vale assim, aqueles refrigerantes que diz que é água, então a água é a água, tudo bem? Isso. Mas aí você acrescenta isso para ficar mais palatável, tomar ela um pouquinho mais gelada, tem gente que não gosta dela temperatura, né, o natural, o ambiente, mas tudo que proporcione isso, com certeza vai ser de grande valia, né? E até tem uma dica para você aí de casa. Você que não tem um hábito de tomar água, geralmente faz os gelinhos, né? Sim. Com, por exemplo, hortelã. Excelente. Aí você pode fazer com limão. E aí coloca na aguinha, pronto. Porque depois que cria o hábito, acho que fica um pouquinho mais fácil. Mais fácil. Né? E eu acho que tudo é hábito, viu? Então bora beber água, hein, meu povo? Vamos criar esse hábito, importantíssimo. Com certeza. Muito obrigada, doutora Cíntia. Obrigada e até a vocês, próxima. Mais uma vez e até a próxima. Verão chegando e olha só, minha amiga, você sabe os cuidados que você precisa ter antes de decidir realizar uma cirurgia plástica? Olha que eu tô com ele aqui no Bom Dia Saúde, Dr. Rafael Alcalde. E eu estou aqui com ele, nosso querido colunista, Dr. Rafael Alcalde. Sempre uma delícia estar ao seu lado, né, doutor? Digo mesmo, Flávia. E ainda mais para falar sobre esses temas Exato. que nós mulheres amamos. Eu acredito que não só as mulheres, os homens também agora estão se cuidando mais, metrosexuais. Você se considera um homem que se cuida, doutor? Eu me cuido, faço atividade física, uso protetor solar, nunca fiz cirurgia. Sério? Me cuido. Nenhuma plástica, Nada, então. nunca. Mas então vamos falar desse assunto? Olha, Vamos. o verão chegando agora, quais são os cuidados que nós devemos ter antes de decidir por uma cirurgia plástica? E claro que o doutor Rafael vai contar pra gente. Quais são os procedimentos hoje, doutor, que são mais procurados nessa época do ano, verãozaço aí? Claro que a gente está passando por umas oscilações de tempo, frio, calor, enfim, e podem ter efeitos, por exemplo, com segurança direcionado ao verão. De uma maneira geral, os procedimentos mais procurados são cirurgias de contorno corporal. Então, fazer uma lipoaspiração para tirar uma gordura localizada, cirurgias de mama também, uma paciente que quer aumentar o volume da mama, uma paciente que quer levantar a mama, que cedeu por gestação ou porque a paciente Perfeito. emagreceu. Então, de maneira geral, os procedimentos mais procurados são de contorno corporal e procedimentos de mama. Mas é muito importante com o verão aí já, praticamente daqui 2 meses, um mês e meio, bem o verão. recente, Exatamente. A gente tem que tomar cuidado com o tipo de cirurgia que a gente vai fazer. Por quê? Por conta do sol, né? O sol, para um paciente que está em pós-operatório, ele acaba sendo um vilão, né? Sério? Manchas? Por conta de mancha, né? Por conta da cicatriz. Às vezes o paciente fica ali com um roxinho, ele pode manchar a pele. Uma cicatriz, ela pode ficar mais marcada, mais vermelha, mais arroxeada. Então é muito importante o paciente que vai fazer cirurgia, ele tomar os cuidados que o médico vai orientar para que ele possa fazer o procedimento cirúrgico e possa curtir o verão também. E me fala uma coisa, o que o paciente, doutor Rafael, ele precisa considerar antes de decidir a operar? Nesse caso, levando em consideração o verão, exatamente isso, qual vai ser a programação de férias dele, do verão dele. Então, se é um paciente, eu não vou viajar, eu vou trabalhar, não vou à praia, é
um paciente que ele pode aproveitar aquele período de recesso, né, de férias, para ele poder se recuperar de uma cirurgia até maior, de uma abdominoplastia, de uma mummy makeover, que é fazer lipo, abdômen e mama. Agora, que é uma cirurgia que é tripla, uma cirurgia Sim, completa, que a gente sim. chama. Agora, se for um paciente que vai, eu vou à praia, eu vou viajar, eu vou curtir o verão, ele precisa considerar o tipo de cirurgia que ele vai fazer, por conta da exposição solar. Então, cirurgias como uma mamoplastia, uma lipoaspiração, até final de outubro, início de novembro, Ok. a gente consegue fazer, o paciente consegue recuperar e seguindo as orientações que o médico vai passar, Perfeito. ele vai conseguir curtir o verão, O né? verão. Curtir o sol. Obviamente, sempre tomando muito cuidado com a exposição solar, porque nesse caso, como eu falei, é um grande vilão mesmo. E doutor, você citou esse fator, né, de ser a questão da exposição solar. Como que no verão, a questão da retenção de líquido também é um dos fatores que a pessoa precisa se preocupar? Porque no inverno, talvez, eu acho que não tenha tanta retenção É assim. um pouco menor, né? O verão, por conta até a gente vive num país tropical, Sim. altas temperaturas, então a gente tem um acúmulo de líquido maior e o paciente que está em pós-operatório tem essa tendência também a ter um acúmulo maior de líquido. Então é um paciente que vai inchar mais, é um paciente que vai ficar com as pernas um pouquinho mais inchada, inchadas. isso gera tensão e às vezes em algumas cicatrizes da cirurgia que ele fez. Então, Ou até mesmo deslocar desse paciente, de repente, numa viagem mais sim, um longa, avião, né? vai pegar um avião, Sim, enfim, sim. então são cuidados que a gente precisa ter. De uma maneira geral, os pacientes que vão se expor ao sol, a gente pede para que faça cirurgias o mais precoce possível, Precoce. para ele ter tempo de recuperar e ter cuidado com o sol. Então, protetor solar, às vezes a gente fala até uma dupla proteção solar. Passa o protetor solar que ela está acostumada a usar, e aí Perfeito. nas cicatrizes vai passar um segundo protetor solar, de preferência com cor, aqueles protetores com base, Ai, adoro. né? Que geralmente esses protetores de Sim, face sim, têm sim. base, e usar aquelas roupas com proteção UVA, UVB, né? Perfeito. Justamente para não ter queimadura na região de cicatriz. E olha, eu tenho certeza que no seu consultório você deve ter muitos pacientes que estão mega apressados. Eu seria uma delas. Quero fazer já logo tudo. E me fala uma coisa, quais os sinais que indicam que esse paciente, doutor, está se apressando demais e, por exemplo, deveria adiar esse procedimento? E você entende, não, vamos dar uma segurada aí? Eu acho que levar tudo isso que a gente falou até agora em consideração, né? Às vezes a paciente ela toma aquela decisão por um impulso, Quero agora. quero fazer agora, e ela quer fazer cirurgia, ela quer se recuperar, ela quer viajar, ela quer curtir as férias, ela quer fazer tudo junto. Aham. E não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu sempre falo para os pacientes, você vai fazer cirurgia, você tem que ter o seu tempo para recuperar. Não é para cuidar de filho, não é para trabalhar, não é para curtir férias, né? Sim. Você tem um período. Pode ser que esse período seja de uma semana, de um mês, de 2 relativo meses. para cada um. Vai depender de paciente para paciente, de cirurgia para cirurgia. Mas esse período você tem que reservar para você. É um período seu de recuperação, de você se restabelecer, de você se cuidar, de fazer as suas drenagens. Flávia, não faz sentido um paciente operar e não se cuidar no pós-operatório, Sim, né? Não seguir não. as orientações. Então, E você então indicaria para que essas pessoas fizessem, por exemplo, uma lipoaspiração, uma abdominoplastia ou até mesmo prótese no inverno? né, não só todo mundo me pergunta, é melhor no inverno? Peguei. É mais confortável. É mais confortável. É mais confortável, porque o inverno tá frio, o paciente usa cinta, o paciente tem ali a meia elástica, a cinta, a Sim. roupa, as placas. Aham. Então, imagina, se você tá num calor de 30 graus, aquilo ali Gente. esquenta, é desconfortável. No inverno, é muito mais confortável. Agora, as pacientes me perguntam, qual que é o melhor período? Um período que você tem para descansar e para se recuperar, né? E quanto tempo de recuperação? 15 dias. Qual que é o período que você tem de 15 dias? É em dezembro? Então o melhor período é em dezembro. É em julho? Então o Então é em melhor julho. período é em julho. Então, não é a estação sim, ela pode ser mais confortável ou não,
mas ela não é melhor ou pior. Melhor Sim. é um período que você tem para se recuperar. E qual que é a mensagem que você deixaria, então, doutor Rafael, para quem quer aproveitar o verão? Olha só, minha amiga, aproveite bem o verão, se sentindo bem, mas com responsabilidade e saúde. Eu acho que a primeira coisa é a paciente ser feliz, né? Ela tem que ser feliz da maneira que ela é, Sim, né? Se ela está bem com o corpo, sem ter aquela pressão de imprensa, pressão de internet, de Instagram, ela está bem, eu acho que não é tem válido. problema nenhum. Ai, eu quero tirar minha gordura localizada, eu quero colocar uma prótese de mama. Pensa, reflita, amadureça essa ideia, procure um bom profissional, uma equipe, um hospital, faça a sua cirurgia e curta o seu resultado, né? Eu acho que tomar a decisão por um impulso não é legal, né? Eu acho que esse amadurecer essa ideia para operar, eu acho que é muito importante para que a sua cirurgia dê certo. Gente, que delícia! Eu adoro trazer o doutor Rafael aqui para entendermos. É sempre uma consulta free também. Doutor Rafael, muito obrigada. Obrigado a você, E até o Flávia. próximo programa, né? Até o próximo. E hoje meu bate-papo é com o nosso colunista, Dr. Laerte Andrade, falando sobre empiema pleural. Você sabe o que é isso? Olha, eu também confesso a vocês aí de casa que eu também não sei, mas eu trouxe o Dr. Laerte para falarmos sobre esse assunto no Bom Dia Saúde de hoje. E ele voltou, conforme prometido, Dr. Laerte Andrade, e vamos abordar um dos assuntos que é considerado, acho que em casos graves aí, empiema pleural. E dentro disso também vale conscientizar nossa abertura aqui. Passamos por Outubro Rosa, conscientização aí do câncer de mama. Estamos no Novembro Azul. Doutor Laerte, seja muito bem-vindo ao programa Em Dia. Obrigado, Flávia. É um prazer sempre estar com você aqui. Muito obrigada, né? E lembrando dessa conscientização, quanto é importante, né, doutor Laerte? Você que trata A aí de gente trata cânceres. muito câncer, câncer de pulmão, câncer de outras áreas que acometem o tórax, né? Esse tema é muito importante, acho que tanto o Outubro Rosa como o Novembro Azul, para lembrar a população que é importante se Sim, cuidar, fazer exames fazer os exames precoces. precoces, exatamente, Perfeito. exames preventivos, né? Isso é muito importante. Perfeito, e eu acho muito importante mesmo todo mundo se cuidar, cuidar da sua saúde, quanto antes, né, ter aí o acesso aos exames, ter essa consciência é tão importante. Hoje o nosso assunto é sobre empiema pleural. Doutor Laerte, o que é exatamente, então, o empiema pleural? E por que ele é considerado até mesmo uma complicação grave? Então, empiema, pouca gente sabe o que é, né? Empiema é essa palavra estranha aí, né? Aham, Na verdade, é infecção na pleura. A pleura é a membrana que reveste o pulmão, né? A pele do pulmão chama pleura. sim, E a membrana que reveste a parte interna das costelas também chama pleura. E entre as duas, normalmente não tem nada, é um espaço vazio. O pulmão se desliza seria nas uma capa, costelas. então? É uma capa, é Tá. uma pele. Só que quando a gente tem alguma infecção no pulmão, uma pneumonia muito grave, por exemplo, essa pneumonia acaba infectando a bactéria que está dentro do pulmão, ela sai e vai para esse espaço entre as pleuras. Tá, E aí junta líquido e junta pus. E aí isso que a gente chama de empiema. É essa infecção da pleura, do entendi. espaço que está na pleura. E por isso é considerado grave. É grave porque o organismo não consegue resolver isso sozinho, Entendi. né? E não há medicação também que É só resolva. parte cirúrgica? Você tem que operar, tem que fazer alguma coisa para eliminar aquele pus que está ali naquele local. Então você tem várias maneiras de tirar aquele pus ali. Você pode colocar um dreno Perfeito. e às vezes você precisa fazer uma cirurgia para limpar um pouco mais Mas- elaborada, Aham. com auxílio de vídeo. A gente usa bastante o auxílio do vídeo, né? Que legal. E a gente, assim como na barriga tem a laparoscopia, no tórax a gente chama de toracoscopia. Videotoracoscopia, é um nome grande, mas Aham. esse é o nome técnico da técnica. E funciona bem, quer dizer, que a gente acaba. Isso é uma das coisas mais comuns que a gente trata no hospital. É super comum. É muito comum e grave, né? Se não for É. tratado, tem muita complicação.
mas pouca gente conhece esse termo, né? Sim, Empiema. o É um empiema ou a termo. pleura do pulmão. É, A única vez que eu ouvi, infelizmente meu pai teve um câncer no esôfago e aí teve metástase e acabou acometendo a pleura do pulmão. Aí foi é, onde eu ouvi pela primeira vez. Eu falei, é. o que que é a pleura? Então E agora aí, todo mundo sabe, a membrana que é a envolve pele do ali. pulmão, exatamente. A membrana é que envolve o pulmão e a parte interna das costelas. E quais são, por exemplo, doutora Laerte, os sintomas de alerta, né, que pode indicar um quadro de NPM que exigem uma atenção médica, por exemplo, Nossa. imediata, A febre alta, isso tá? é importante porque é um quadro infeccioso, e dor no tórax. Febre, A dor no pessoa sente a tórax. dor aqui. Dor lateral, dor quando respira fundo. Então, esse tipo de dor de um lado do tórax, junto com febre, muitas vezes associado a algum sintoma de pneumonia, como tosse, expectoração abundante. Isso fala a favor de que você pode ter alguma pneumonia complicada com empiema. E aí, nesses casos, por exemplo, tem a pneumonia tendo esses sintomas, por exemplo, da febre alta, enfim, imediatamente tem que passar, Tem que ir buscar uma ajuda por um sim, no médico, num médico, pronto-socorro, algum médico de confiança, para poder ver o examinar e estágio que eventualmente fazer tá, um sim, exame, né, uma radiografia ou até uma tomografia, para ver o que está acontecendo dentro do tórax, né? tá. E me fala uma coisa, como que é feito, por exemplo, você até mesmo falou a parte cirúrgica, né? E como que é feito, então, o tratamento dessa parte e o papel, né, dessa cirurgia torácica nesses casos, doutor Laerte? Então, a gente sempre foca na limpeza do empiema, né? Tá. Tirar o pus do paciente. E a gente sempre coloca um dreno de tórax. O dreno é sempre o nosso aliado nessa Uhum, questão. sim. Então, esse dreno permanece alguns dias. Então, o paciente tem que ficar internado, né? Esse tempo que está sendo tratado. Normalmente, o dreno fica 3, 4 dias, e Dependendo dos dependendo da casos. evolução de cada um, né? Mas é um tratamento muito eficiente, muito eficiente. Então, a maioria das vezes, mais de 90% das vezes, É ok, é muito rápido e muito tranquilo. Um outro caso que acaba sendo mais demorando complicado. mais complicado, demora mais para sarar, às vezes tem que fazer uma nova cirurgia, mas a maioria das vezes vai muito bem. E me fala uma coisa, vamos supor que esse paciente teve uma pneumonia, tratou e teve novamente pneumonia e está com a pleura do pulmão comprometida. Se ele não procurar um auxílio médico ou até mesmo uma emergência, pode chegar a óbito? Às vezes sim, se for uma coisa grave, sim. Mas às vezes não chega, fica, por exemplo, ele pode ter uma sequela. Tá, Não precisa morrer, mas ele tem uma sequela. Por exemplo, ele pode ficar com um pulmão menor do que o outro, um pulmão olha, com com mais uma deficiência, mais talvez? deficiência. Então ele vai cansar mais quando subir uma escada, quando subir uma ladeira. Enfim, a parte funcional do pulmão acaba se prejudicando se a pessoa não tratar direito. Com certeza. E lembrando sempre de buscar um especialista, sentindo qualquer sintomas, sem procurar especialista. E agora, doutor Laerte, eu vou chamar você para voltar aqui novamente, porque eu tenho uma dúvida, principalmente agora, época de verão, tem muitas pessoas que suam bastante, que é bem conhecido como a hiperidrose. E eu gostaria muito que você voltasse e falasse dessa questão, que existe tratamento, ou medicamentoso, ou cirúrgico, aí você vai me ajudar com isso. Esse é um tema bastante interessante. Porque tem gente que sua excessivamente, né? Exato, isso é uma questão que a gente pode conversar num programa especial para isso, porque muita gente eu acho que vai Tem, gostar desse tema. com certeza. E eu acredito. Isso, agora, só um spoilerzinho. Porque geralmente a gente sabe que a maioria das doenças acomete mais em mulheres. Isso acomete mais em mulheres ou em homens? Não, Só ambos, os ambos. dois. É que as mulheres procuram mais solução. Sim, Os homens às vezes são mais tímidos para procurar ajuda, procuram menos, mas a hiperidrose pode ter tanto em homens como em quanto mulheres. mulheres. Pronto, só foi um spoiler, tá? Gente, quero agradecer, doutor Laerte, muito obrigada. Espero você novamente para trazermos esse tema. Já me explicou que são os dois, ufa. Geralmente todos esses nossos colunistas chegam aqui, é mais em mulheres, é mais em mulheres. Não. Então, agora a gente tem uma situação que são os dois.
Doutor Laerte, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Flávia. Estou E espero sempre você disponível. novamente. É um prazer. Obrigada. Obrigado. Pessoal, olha só, tô aqui com ela, a doutora Roberta Felize. Oi, bom dia. Bom dia! Que bom que você está aqui. Que honra vir aqui Obrigada. na sua clínica. Conhecer minha nova casa. Com certeza. E agora vocês vão ter um ótimo bate-papo de consultório. Eu e a doutora Roberta Felize. Bora com a gente? Venha. E vamos trazer esse assunto que acomete muitas mulheres aqui. Eu vou dizer para você que eu acredito que no nosso papo de consultório hoje, com certeza você conhece ou você até mesmo tem o famoso lipedema. Doutora Roberta Felize, tudo bem com você? Tudo bem, Flavinha. Bom dia. Bom dia, pessoal aí de casa. Bom dia. Primeiramente, o que é o tão indesejado lipedema? Certo. O lipedema, na verdade, é uma doença inflamatória crônica com uma exacerbação da gordura. E isso acontece principalmente em alguns estágios da mulher. Geralmente, ela está relacionada com a parte do estrogênio, então ela pode começar a iniciar ou piorar ou progredir essa doença em algumas fases, como a puberdade, Perfeito. quando a gente fica grávida e na menopausa. Também tem um fator genético associado. E temos as características do lipedema, porque tem gente que se confunde muito com a obesidade ou com linfedema. Então elas ficam, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Então vamos lá, algumas características. Ele acomete geralmente bilateral, principalmente a região de membros inferiores e de braços. Tá. E não acomete mãos, pés e a região abdominal. Então muitas vezes ela pode ser aquela menina magra, mas a gente vê aquela gordura bem localizada na região dos membros inferiores e pode acometer os braços. Além disso, ela também pode ter hipermobilidade, então ela consegue deixar a palma dela próximo, muitas vezes, ao punho. Ela consegue fazer a hipermobilidade das costas, chegar até os pés sem dobrar os joelhos. Temos também, quando evolui esse lipedema, nódulos que aparecem na perna e eles são doloridos. E também ela pode ter hematomas. E sempre aquela clínica que ela vem se queixando. Eu estou tentando emagrecer, Não faço consigo. atividade física, tenho uma alimentação e não consigo. E como que é feito esse diagnóstico, doutora? O diagnóstico ele é clínico, né? Então o médico avalia com a sintomatologia e também com a anamnese. Mas podemos ter alguns exames que ajudem a gente também. Como por exemplo o ultrassom, que a gente vê essa gordura bem inflamada. Temos a leptina, que é um exame, é um hormônio chamado leptina, porque a gente sabe que está muito relacionado também com a resistência insulínica ao lipedema. Tá. Então essa leptina, geralmente ela vem bem aumentada. E também não podemos esquecer, isso é muito importante, quando a gente tem o lipedema, a gente tem que ter um olhar clínico para essa mulher, que às vezes ela não só tem o lipedema. Já que é uma doença inflamatória, tem outras doenças que também podem ser acometidas pela inflamação, como a tireoide e a endometriose. E me fala uma coisa, eu tenho uma dúvida até mesmo, e acredito que muitos de vocês de casa devem estar se perguntando se existe tipos de lipedema, se é igual para todo mundo. Na verdade, existe uma classificação. Perfeito. Que ele pode ir piorando, da fase 1 para a fase 4. E isso, a classificação é dada devido à pele, à consistência da pele e desse nível de gordura que vai cada vez aumentando. E aí vai tendo os nódulos, enfim. E também a gente tem que ver o acometimento da parte da linfa, isso se dá quando os estágios já estão mais avançados. Como que é feito hoje, inclusive aqui na casinha da doutora Roberta Felize, nós ficamos sabendo que tem tratamentos específicos para o lipedema. Quais são eles? Sim, aqui é uma clínica voltada, inclusive, para o lipedema. Então, a gente tem os protocolos personalizados para essa mulher, que vai desde uma alimentação, a gente sabe que a alimentação é essencial para o tratamento, porque precisa ser anti-inflamatória, já que é uma doença inflamatória. Então, a gente sabe que o glúten, por exemplo, é muito inflamatório, alimentos ultraprocessados, o álcool também, o estilo de vida, né? O álcool que aumenta muito a resistência insulínica, o tabagismo, então a gente precisa melhorar esse ambiente da mulher e também
existem os tratamentos conservadores e os cirúrgicos. Os conservadores temos a drenagem linfática, a meia de compressão. E aqui na Stonella a gente faz um protocolo sistêmico de desinflamação, então protocolo adjunto endovenoso. Temos também os locais com as mesoterapias, que ajuda nesse edema, nessa melhora da vascularização. Perfeito, muito bom, por sinal. E inclusive temos os tratamentos tecnológicos, que eu vou convidar vocês para a gente dar uma olhadinha. E os cirúrgicos, que sim, quando dependendo dos estágios, a gente faz a cirurgia de lipoaspiração específica para o lipedema. Gente, então eu quero muito que vocês, olha, se tiverem alguma dúvida sobre esse tema, esse assunto, entre nas redes sociais da doutora Roberta e faça suas perguntas, né, doutora? Com certeza. Essa mulher precisa ser avaliada como um todo e ajudada. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada Até a você, a próxima. se Deus quiser. Olha, é uma delícia sempre trazer informação a você, mas eu vou dizer para você que essa equipe, ela está demais. E eu quero compartilhar com você aí de casa essas super dicas que Renan Tru, Daiane Dias, vai mostrar para vocês. Está chegando o nosso Em Dicas de hoje. O mais legal de gravar o Indica são esses momentos especiais que esse quadro me proporciona. Acompanhem tudo com a gente hoje na Labolaria, esse café da tarde especial de hoje. Só vem. Se imagem tivesse cheiro, era esse cheiro que eu gostaria que tivesse aqui da Labolaria. Falei certo, Maria Cristina? Sim, Labolaria. Já estamos em Campinas aqui para um episódio especial que começa aqui na Labolaria. E aqui o típico café da tarde, um ambiente aconchegante. Pensa que você está na casa da sua avó. Vamos pensar dessa forma? É esse aconchego mesmo que eu encontrei aqui ao chegar na Labolaria. Eu já vi aqui diversos tipos de bolo, para todos os gostos, né, Maria Sim. Cristina? Conta um pouquinho pra gente aqui desses bolos que estão aqui. Então, nós somos uma franquia de Minas e a gente tem vários sabores. Eu tenho o bolo de pamonha, que é um bolo que a gente faz sair ele na palha. Nós temos o bolo de cenoura com gotas, que é o nosso queridinho, é o bolo que mais sai na loja. O famoso, né? Famoso bolo de cenoura bolo com de cenoura gotas, com né? gotas. E eu tenho vários outros tipos, fubá com goiabada, eu tenho o maçã com castanha, tenho milho com queijo, tenho vários sabores aqui para todos os gostos. O que eu gostei disso que você falou agora, para todos os gostos e também para todas as pessoas. Por exemplo, você não pode com oleaginosos, não pode com glúten. Tem opções sem glúten, sem lactose, correto? Temos sim. Além também dos curau também, é esse, né? O curau de milho verde, feito com leite, né? Que é uma coisa diferente. Muita gente faz com água, mas o nosso é feito com leite, é uma delícia. Saiu agora quentinho, tava com um cheiro delicioso também. Bolo de pote tem algumas opções legais também, né? Banoffee, Nutella. Temos banoffee, temos o bolo de chocolate com Nutella, temos o ninho com Nutella, temos também o limão com iogurte, morango, tem vários sabores. Você ia fazer uma observação também sobre a parte do bolo fit, era isso? Não, o bolo de pamonha, que ele é um bolo que não vai nem farinha de trigo. Que também, para você também que é intolerante a isso que eu falei também, tem todas as opções. Agora a gente vai experimentar aqui também, que chegou o meu momento, né? E eu escolhi para experimentar aqui o bolo famosão aqui, que é o bolo de cenoura com gotas de chocolate aqui. Esse daqui é um adicional que você pode pedir também, que é o chocolate ao leite. Olha só que maravilha. Eu já gosto daquele exagero, né? Bolo é um momento feliz, né? Um momento pra gente comer com exagero, não tem problema. Já experimentei aqui o bolo tradicional aqui da casa, já deixei separado aqui um pouco de chocolate também, que eu vou continuar comendo fora dos bastidores, viu? E para quem quiser saber um pouquinho mais aqui deles nas redes sociais, já vai seguindo no Instagram aqui, labolaria.campinas. Os pedidos podem ser feitos no aplicativo Delivery, também pelo WhatsApp, né, Maria Cristina? Pelo WhatsApp, 97-102-3006. Labolaria. Coque Paulino
a unidade 2. Gente, 12.500 metros. Isso é uma escola, é um paraíso. Qual parte que eles estudam aqui, Paty? 3 piscinas, tem golfe, tem uma estrutura super diferenciada. E acredito que essa proposta que você trouxe, junto à Paulínia, à região, e também aos pais, aí eu quero que você fale da questão do ensino. Aqui é do 8º... Do 2º ao 8º. 2º ao 8º. A unidade 2, a gente atende todo o fundamental, do 2º ano ao 8º. É uma proposta totalmente inovadora, né? Não, mega. Não tem como eu voltar a estudar, A gente acredita Paty? muito nessa convivência, nesse espaço de convívio, né? Nesse ambiente gostoso, para fazer com que essas crianças, com esses estudantes, gostem de estar na escola, né? Aliado todo esse espaço, a gente trabalha muito a questão do esporte, né? Todo o trabalho solidário. Isso é legal. E juntando, né, com o ensino bilíngue, né? Que é muito importante, até só para a gente ficar ligado, a FUVEST esse ano, 12 questões foram de língua inglesa. E essa interdisciplinariedade dentro do colégio. De toda a prova da FUVEST, né? Então, Imagina. Então, o ensino do inglês, né, da língua adicional, é muito importante. É aliado ao nosso sistema COP, sistema de alta performance, um sistema forte, né, que foca assim, na formação integral do aluno e, consequentemente, para conquistar aí, ao longo de toda a jornada educacional o que as famílias e os alunos desejam. E o legal também, gente, vocês que estão acompanhando o programa, todas as unidades do COC traz aqui da região de Paulínia essa vivência, né, entre eles, nessa proposta que é a educação, que é a proposta de ensino. Mas, olha, eu vou dizer para você, quando eu cheguei aqui, eu falei para Paty, eu posso voltar a estudar? Porque é sensacional, parabéns, viu? Eu amei a escola, amei a estrutura e matrículas abertas já? Matrículas abertas, tem algumas turmas que a gente já não tem mais vaga disponível para 26. Corre! Tem que correr. A gente une, né, uma educação de alta performance, de excelência, o ensino humanizado, né, essa parte de acolhimento, o nosso socioemocional. A gente gosta de conectar as famílias com a escola, então é muito importante essa participação das famílias aqui dentro do colégio, desse espaço, né? Educação bilíngue, né? Então a gente traz bastante diferencial, robótica educacional na grade, aula de maker, né? Isso é bem toda legal. Essa tecnologia, né? Tecnologia. Então é uma proposta bem inovadora, pensando no todo o espaço físico e toda a proposta pedagógica do colégio, que está tudo dentro da grade. Seu filho vem para cá, né, e tem a oportunidade de vivenciar toda essa diversidade curricular, né? E a gente traz aí da educação infantil até o pré-vestibular, né? Colhendo resultados ao longo de toda a jornada educacional. Perfeito. E olha, você de casa, quer saber mais informação? É só acessar as redes sociais. COC Paulínia está aí no cantinho da sua tela. Então bora, né? Trazer o seu filho para onde tem a escolha certa. No COC Paulínia. Sempre a melhor escolha. Continuando as gravações aqui em Campinas, com esse pôr do sol lindo, apresento para vocês o pastel aqui em Campinas. Tem até pastel assado, acompanha tudo comigo, só vem. Estou aqui com o Rafael, proprietário do O Pastel. Prazer, primeiramente, de estar aqui no O Pastel. Falar para vocês um negócio, já começar com um dos carro-chefes da casa, na verdade, que é o pastel frangalhaço, é isso mesmo, Rafael? Isso, é um dos mais vendidos aqui. Vou até mostrar para vocês o motivo dele ter tão vendido. Bonito né? Olha lá. Frango, catupiry e bacon. Olha o tamanho do pastel. Olha o que vai de recheio. Ó. Nossa, dá água na boca. Além desse tipo de pastel, você tem outras opções também, né? Aquele lá, essa porção de mini pastéis, é isso? Isso, ali é porçãozinha de pastel, carne, queijo e palmito. E frango catupiry. Também é bem vendido aqui na loja. Legal. Se você não gosta muito de fritura, tem a opção também do pastel assado também. Eu estou um pouquinho mais fit agora também. Eu confesso que eu vou experimentar esse daqui porque eu estou mais na pegada dos assados também. E também, vamos supor, você vem aqui, tá em dúvida de qual sabor escolher?
Tem aqui, esse daqui, como é que chama esse aqui? É tubinho. Tubinho. Tem 3 sabores, é isso? Isso. No caso aqui, quais são? Carne, queijo e palmito. Carne, queijo e palmito. Você pode comer separado, individual, ou você pode fazer que nem eu e comer tudo junto também, ó. É bom, hein? E para falar para vocês que qualquer um dos sabores de pastel pode ser feito tanto frito quanto assado, né? São mais de 50 tipos de sabores, é isso? São mais de 50 tipos. Tá fazendo calor hoje em Campinas e para se refrescar, eles têm opções também aqui, ó, de bebidas, né? Esse daqui no caso é o Lara Creme, né? É sorvete de creme com suco de laranja? Exatamente. Nossa, gostoso, refresca bastante. E também, se você quiser uma sobremesa doce, além dos pastéis doces, tem esse aqui, como é que chama esse? Chama pastel gâteau. Pastel gâteau, que é uma referência ao petit gâteau com pastel. Acompanha sorvete de creme, esse daqui no caso é de chocolate, né? Isso, pastel de chocolate com sorvete de creme. Olha o que vem de recheio também. Vou experimentar aqui com sorvete. Passa um pouquinho de sorvete, come do jeito que você quiser, só seja feliz. Gostou? Quer pedir? Vem conhecer aqui o Pastel pessoalmente. Tem 2 unidades aqui em Campinas, né? Dá para pedir pelo delivery também no aplicativo. Tô me deliciando aqui com Lara Creme ainda e falar um pouquinho para vocês. Tem filho pequeno? Vai vir com a família? Aqui conta com um espaço kids incrível, tem brinquedão, tem mini campinho de futebol também, né? Tem pula-pula, tem tomara que caia, tem piscina de bolinha, é um mini buffet. E não cobra nada mais por isso, só tem que fazer a reserva antes, né? Isso, para fazer aniversário, faz uma reservinha que é bom. Dá para chamar lá pelo Instagram e também acompanhar as novidades também, só seguir o @opastelcampinas, tá certo? Tamo junto demais, obrigado, aproveita o Pastel Campinas. Ai, que delícia, eles fazem eu passar vontade aqui no estúdio. E você em casa não precisa passar vontade. Já entra lá no @ desses restaurantes maravilhosos, que é uma dica para você aí de casa. Já vai, já combina com o maridão, com a família toda e bora, né? Gente, eu sei que a dor do parto é grande, mas eu preciso partir. Mas só por hoje, né? Eu quero agradecer a sua audiência mais que especial. Fica aqui o meu abraço a você e toda a sua família. Espero que nesse sábado você tenha muito amor no seu coração, energia positiva. Um beijo e até sábado que vem.